Carta de Dios, 62, São Paulo, 21 de julho de 2020. Mis hijos, obedecerás mis mandamientos e serás exitoso. Quero que ores más e que velen en esto asiduamente, para que yo pueda rechazar el maligno de tus vidas. Durante la guerra que pronto tendrá lugar em los Estados Unidos da América do Norte, quero ustedes velando em súplicas e abstenerem-se de chismes e coisas similares. Não admito falácias inúteis ou la exposição de la vida personal de mis servidores, especialmente aqueles que uso en el trabalho de salvar almas e aqueles que predicam mi palavra e guardam mis mandamentos. Os quero cantando alabanzas a Deus e orando em la mitad de la noche. Absténganse de hablar em mi presença em la casa de oração, em los servicios. Quero ustedes preparando-se porque la crise econômica empeorará durante a guerra entre Estados Unidos e a colisão de países estrangeiros encabeçados por la União Soviética, la Liga Árabe e China. Todos se rebelarão contra esta nação que se prostituiu e deixou mis mandamentos devido a sua lujuria, vanidade e avarícia, además de haber abandonado mi verdadeira adoração por la idolatria, la brujeria e coisas semelhantes, e haber aprobado leis que nunca chegaram a mi coração, como aborto, divórcio, imoralidade sexual e outras leis ímpias que não estão em mis mandamentos. Esta nação brasileira será juzgada pelas mesmas razões e não los enfriaré la pena por violar mis mandamentos. Severo eu serei. Sin embargo, guardo a mis profetas e a mis servientes que guardam mis mandamentos. La guerra comenzará pronto, como he hablado com outros profetas. Este ano oirás a respeito. Mis servientes que tienen parientes nessa nação, vou a recoger alguns. Outros emigraré a esta nação e para outras, para livrá-los de las catástrofes que se acercam a essa nação babilônica estadunidense. Te quero em súplicas por tu parentela, que quizás residam em los lugares mais peligrosos. La nação estadunidense sofrerá choque sísmico causado por los bombardeos nucleares e muitos abandonarão esse país devido a la radiação grave que devastará las plantações e ciudades enteras colapsarão com la bomba de imensa energia nuclear em um ponto estratégico nessa nação. Explotará el volcán al sur de este país, e Yellowstone explotará después del cataclismo de sexto selo de Apocalipse, com la caída de várias rocas celestiales por mi envio e del tu Padre Celestial, como juicio para esta e outras nações. Mi juicio será severo debido a las infracciones contra mí e tu Padre Celestial. No te atrevas a passar por alto mis mandamentos. Mira, estou em la puerta e llamo. Quien me abra, cenaré con él y él conmigo. Pero quien me rechace será rechazado igualmente. Apocalipse 3:20. A algunos profetas les di el tiempo aproximado del comienzo de la guerra entre los Estados Unidos y la colisión árabe, Rusia, China y otras naciones, pero afirmo que no se darán fechas, porque creen que se trata de la fecha
de mi regreso a este planeta, como lo hicieron con esta sirviente que te escribe. Pero afirmo que mi Padre Celestial ya te ha confirmado la fecha aproximada de la apertura del sexto selo através desta que te escribe. Haga una revisión de los mensajes que la di, así como de la mayoría de los sirvientes, pero le digo que se acerca. Habrá uma destruição sem precedentes em aquele país. En el séptimo selo será aún peor, quando regressarei para buscar mis sujeitos, que serão ensamblados em la gran tribulação. Assim lo dijo el Senhor soberano Yahweh, como los chamas, por la boca de mi siervo y tu rei, e mi hijo unigênito, que dio su vida por ti en aquela amarga cruz del Calvário. Fecha aproximada de abertura de sexto selo. Ver carta 51 del dia del fecha 27 de setembro de 2019. Em lo link em la descripção deste vídeo. Textos de la Bíblia. Base. Chismoso. Una buena persona toma coisas buenas de su buen tesoro, pero la persona mala saca de su mal tesoro coisas malas. Por lo tanto, les digo que cada palavra inútil que la gente dice debe rendir cuentas por ello en el día del juicio, porque por tus palabras serás absuelto y por tus palabras serás condenado. Mateo 12. Si alguien se considera religioso, pero no retiene la lengua, se engaña a sí mismo. Tu religión no vale nada. Santiago 1:26. Quien habla mucho traiciona la confianza, pero quien merece confianza guardará el secreto. Provérbios 11:13. Importância del cantar alabanzas em meio da noite. Albaré al Senhor que me aconseja em plena noite. Mi coração me enseña. Salmos 16. El espírito maligno dejó a Saúl quando el rei Davi alabou a Deus. 1 Samuel 16, 15 a 23. Eliseu chamou a los cantantes a Deus para ofertar alabanzas a Deus, para obtener uma resposta a los reis de Israel. 2 Reis 3:13. Los cantantes se pusieron delante del ejército y los enemigos lucharon entre sí, e Deus dio la vitória. 2 Crônicas 20, 21 e 22. Sacrifício de oração e alabança junto com obediência, Deus responde. Bem-aventurados aqueles servos que, quando o Senhor viene, se encontram secando. De certo te digo que se ceñirá a si mismo y los hará sentar-se a la mesa, y cuando venga los servirá. Y si él viene en la segunda guardia, y si viene en la tercera guardia da noche, y los encuentra así, benditos sean esos siervos. Y si los encontrar así durante la noche,
Silêncio ante a presencia de Dios. Pero Yahweh, si Ele está em su templo sagrado, cala-te toda a tierra diante dele. Habacuc 2. Trata a todas as pessoas com a reverência necessária. Ama a tus hermanos, teme a Deus e honra ao rei. 1 Pedro 2. Prostituição espiritual. El pueblo de Dios es como una mujer y Dios su dueño marital. Porque tu Criador es tu cônjuge. Yahweh, el Senhor Todo-Poderoso, es su nombre. El Santo de Israel y su Redentor. Y se llama el Dios de toda la tierra. Todos tus hijos serán discípulos de Yahweh. Grande será la paz. Ou Yahweh, grande será la paz de tus hijos. Dito por Isaías 54. La prostituta vende-se por dinheiro. Em cada praça pública has construído altares e santuários para tu própria vanidade e prostituição espiritual. Assim disse Yahweh, el Senhor Deus, porque desperdiciaste tu riqueza mais preciosa e expusiste tu desnudez em prostituição com tus amantes, a causa de todos tus ídolos abomináveis, e la sangre de tus próprios hijos sacrificados que les diste, sacrificado em la guerra e sacrificado em abortos de pessoas inocentes. Por todo esto reuniré a todos tus amantes, com quienes has tenido mucha alegria e placer, tanto a los que amaste como a los que odiaste, e eu mesmo te chamarei a atacar-te. E eu mesmo os chamarei a atacar-te por todos lados, e estarei totalmente desnuda ante eles, e se burlarão de toda tu nudez. La coalición de naciones. Luego te entregaré em manos de tus antiguos amantes que agora te odiam, e ellos mismos derrocarão todos tus altares, e te arrancarão tus vestidos, tomarão tua hermosa joieria e te abandonarão desnuda, descoberta e totalmente indefensa. Mira, sofrerás todas as consequências de tus lasciva libertinagem e tus acciones repugnantes. Palavra de Jeová, el Senhor. Porque assim disse Jeová, el Senhor Deus: te juzgaré de acordo a lo que has hecho, porque has despreciado tus votos, rompendo nuestro pacto ou aliança. E assim como Israel se prostituiu espiritualmente, abandonando ao Senhor, e já não lhe pago a alabança e adoração. E já não paga ao Senhor Deus a alabança e adoração devidos. Juízes, capítulo 10. Recoge servientes de la tumba em paz para que não sufram. 2 Reis 22 diz: por esta razão te legarei a tus estrangeiros e encontrarás descanso e paz em tu sepultura, e tus ojos não contemplarão o castigo severo que enviarei sobre esta gente e lugar. Entonces escuché outra voz del cielo que exclamou: quirela de ela, mi pueblo, para que não seas cúmplice de seus pecados e não participe em las plagas que la golpearão. Apocalipse, capítulo 18.
castigo de la maldad. Segunda Pedro 3 dice, fue por las aguas que el mundo antiguo foi submergido e destruído. Agora, através da mesma palavra, os céus e a terra que existem hoje também estão preparados pelo fogo, reservados pelo dia do juízo e para a destruição total dos ímpios. O Senhor não tarda em cumprir sua promessa, como alguns juzgam. Por el contrário, é extremamente paciente com ustedes e não quer que nadie perezca, sino que todos venham a arrependimento. Sin embargo, el dia del Senhor vendrá como ladrão, en el cual os cielos desaparecerão al sonido de tangible bang, e los elementos se desintegrarão por la acción del calor. La tierra e todo el trabajo nela estarão expostos al fuego. Agora, se todo lo que existe será tão aniquilado, que tipo de pessoa necessita ser? Las personas que vivem em santidade e piedade, esperando o dia do Senhor e apressurando sua venida. En ese dia los cielos se dissolverão por fuego e todos os elementos encendidos se dissiparão com el calor. Sin embargo, confiando em sua promessa, esperamos novos cielos e uma nova terra, donde mora a justiça. Por lo tanto, los seres queridos, mientras esperam estes eventos, se esfuerzan por los alados por ele em plena paz, sem mancha e sem culpa ante ele. Meteorito está em Apocalipse 8.8, Apocalipse 8.10, Apocalipse 9.1. Guerra e espada e pestilência em Apocalipse 6. El cavalo rojo toma la paz de la tierra antes de los 3 días de oscuridad del sexto cielo. 1/4 de la humanidad morirá. El Señor deja una mensaje más. Los que permanecem en la gran tribulación serán purificados y vigilados y evangelizarán. Dios proverá todo lo necesario según lo prometen las Escrituras e como se menciona em las cartas. Salmo 23, Salmo 91, Joel 3:16. Esta carta por escrito está em blog Rumo ao Caminho del Senhor. Eu deixarei a descrição neste vídeo. Toque na direita a seta e leia a descrição deste vídeo, link para ver a carta por escrito. Uma vez que não sei se la pronunciei exatamente em espanhol corretamente. Por favor, leia no link, no blog Rumo ao Caminho del Senhor, do Senhor, em português. Mas lá há muitas cartas em espanhol. La paz de Deus, Senhor, amados irmãos. Estou orando por ustedes.